Você tem 34 anos, controla uma praça que gera 50 milhões de reais por mês, tem 200 homens armados, 15 caminhonetes blindadas, 3 casas de segurança e um prefeito que te chama de chefe quando ninguém está escutando. Tudo funciona como um relógio suíço banhado em sangue. Até que um dia você liga à televisão e vê o presidente em cadeia nacional dizendo que vai acabar com você, literalmente com você. Ele não diz seu nome, mas descreve sua praça, seu estado, sua operação. Acabou a impunidade. Diz ele olhando para a câmera. Você ri. Todo mundo ri. É a mesma coisa que o anterior disse. E o anterior do anterior. Mas dessa vez algo parece diferente. Dessa vez tem americanos por trás. A primeira coisa que muda são os helicópteros. Antes passavam de vez em quando. Patrulhas de rotina que seus vigias reportavam com tempo de sobra. Agora são constantes. Helicópteros militares com sensores térmicos que voam de noite. Aquele som grave que percorre sua coluna como um arrepio mecânico. E seu chefe de segurança te diz que são Black Hawks, equipamento americano. Estão jogando de verdade. O segundo sinal é o bloqueio. Aparece do dia para a noite na estrada que conecta sua praça com a serra. 50 soldados, veículos artilhados, revista exaustiva. Sua rota principal de abastecimento fica cortada. Em 48 horas você perde 3 carregamentos. Produto que valia 8 milhões de reais apreendido, exibido numa mesa em frente às câmeras enquanto um general de óculos escuros dá coletiva de imprensa. E você assiste a essa coletiva da sua sala. Reconhece os sacos, reconhece a embalagem. É seu produto, seu dinheiro, seu problema. Você liga para seu contato no governo estadual, o que sempre te passava informação, o que te avisava de operações com 24 horas de antecedência. O telefone dele está desligado. Você liga de novo, desligado, manda alguém procurá-lo. Sua agente volta com a notícia. Ele foi transferido. Do dia para a noite o mandaram para uma mesa na capital e longe de qualquer informação útil. Foi substituído por alguém que ninguém conhece. Alguém que não está na folha de pagamento. Isso significa que seus olhos dentro do governo estão ficando cegos. Seu primeiro instinto é negociar. Sempre funcionou. Você manda um emissário com uma proposta. 5 milhões de reais mensais para o comandante de zona. É uma quantia obscena. Seu emissário volta de mãos vazias. Não quis me receber, diz. Tem gente nova, gente que responde diretamente à capital. Isso nunca tinha acontecido. Sempre havia um preço, sempre havia uma porta. Agora as portas estão se fechando e você está do lado errado. A guerra não começa com balas, começa com informação. Você descobre que estão interceptando suas comunicações. Seu chefe de tecnologia, um ex-engenheiro de telecomunicações que você recrutou com um salário 4 vezes maior do que ganhava legalmente, explica que estão usando equipamento de interceptação de grau militar, Stingrays, e torres celulares falsas que capturam todos os sinais num raio de quilômetros. Cada ligação, cada mensagem estão ouvindo. Você muda de sistema, rádios criptografados, mensagens escritas em papel que se queimam depois de lidas. Comunicação por intermediários humanos, como nos anos 80. É primitivo, mas é seguro. Ou pelo menos você acha. Você perde sua primeira casa de segurança numa terça-feira às 4 da manhã. Chegam 80 soldados em comboio, helicópteros em cima, blindados embaixo. Se derrubam a porta com um arite. Detêm 6 dos seus homens. Apreendem armas, dinheiro, produto. O pior não é a perda material. O pior é que sabiam exatamente onde ir. Alguém falou. Alguém dentro da sua organização está passando informação. A paranoia se instala no seu peito como um inquilino que não paga aluguel e não tem intenção de sair. Você começa a suspeitar de todo mundo. Seu círculo de confiança se reduz de 15 pessoas para 5, depois para 3. Você interroga gente que está com você desde o começo. Homens que juraram lealdade. Homens que têm família que depende de você. Os interrogatórios são feios. Não vou descrevê-los. Só direi que 2 deles confessam coisas que não fizeram só para que pare. O verdadeiro informante continua livre, invisível, reportando cada movimento seu a uma agência que tem mais orçamento do que toda a sua operação. O governo lança sua ofensiva midiática. Seu rosto aparece nos jornais. Não seu rosto de verdade, porque não tem fotos recentes. Um retrato falado que se parece mais com seu primo do que com você, mas tem seu nome, seu apelido.
Oferecem 10 milhões de reais por informação que leve à sua captura. De repente, cada vizinho, cada conhecido, cada pessoa que alguma vez viu sua cara é um delator em potencial. Sua família é a primeira coisa que você protege. Manda sua mãe e seus irmãos para outra cidade. Inventa uma história sobre ameaças de um concorrente. Sua mãe chora. Não entende porque tem que deixar a casa dela. Seus irmãos, que sabem sim a que você se dedica, ainda que nunca digam em voz alta, obedecem sem perguntar. Você compra uma casa em nome falso, deposita dinheiro para um ano, diz que não se comuniquem com você por nenhum meio, que se precisarem de algo, que entrem em contato com um advogado em São Paulo que vai dar as instruções. Sua mãe te abraça na despedida como se soubesse que é a última vez. Você finge que não é. E a pressão militar se intensifica. Os bloqueios se multiplicam. Agora há 5 na sua zona. Patrulhas constantes. Drones que zumbem como mosquitos metálicos a toda hora. Seus vigias já não conseguem operar com tranquilidade. Antes eram adolescentes em esquinas com celulares descartáveis, invisíveis entre as pessoas. Agora os soldados os identificam, os detêm, os intimidam. Alguns desaparecem, outros delatam. Sua rede de vigilância, esse sistema nervoso que te mantinha um passo à frente, e está se desmoronando neurônio por neurônio. Você adapta sua operação, reduz o volume. Em vez de mover toneladas, move quilos. Em vez de usar caminhões, usa carros particulares. Em vez de depósitos fixos, usa casas que aluga por semana e abandona antes que alguém desconfie. É menos eficiente, é menos lucrativo, mas é mais difícil de detectar. Ou pelo menos você espera, porque a verdade é que já não sabe o que funciona e o que não funciona. A certeza, esse luxo que você dava como garantido quando controlava tudo, evaporou como água no asfalto quente. Seu primeiro confronto real com o exército acontece numa estrada de terra às 2 da madrugada. Uma patrulha militar cruza com um dos seus comboios. Ninguém sabe quem atirou primeiro. O tiroteio dura 40 minutos. Morrem 3 dos seus homens e 2 soldados. No dia seguinte, o governo reporta como uma operação bem-sucedida contra o crime organizado. Você reporta internamente como uma emboscada. Os 2 mentem. A verdade é que foi um acidente produto do caos que agora governa tudo. O que antes era um negócio organizado se tornou uma zona de guerra onde as regras mudam a cada hora. Os soldados começam a bater em portas nos pueblos que você controla. Perguntam aos moradores. Os moradores não dizem nada, mas o silêncio deles já não é por lealdade, é por medo. Tem medo de você, tem medo do exército. Estão presos entre 2 forças que podem destruí-los e não se importam em fazer isso. Alguns vão embora. Vilas que antes tinham 3.000 habitantes agora têm 1.500. As ruas ficam vazias. As lojas fecham. Seu território está se tornando um deserto humano e é exatamente isso que o governo quer. Sem população civil, não há onde se esconder. A economia da sua organização colapsa gradualmente. Antes você gerava 50 milhões de reais por mês. Agora mal chega a 15 milhões de reais. Mas suas despesas não caem. Continua pagando 200 homens. Continua pagando subornos para os poucos contatos que lhe restam. E continua pagando as casas, os carros, as armas, a logística. A folha de pagamento do crime organizado não entende de recessão. Você começa a cortar. Primeiro, elimina bônus. Depois, reduz salários. Seus homens murmuram. Alguns desertam. Os que vão embora são um problema porque sabem coisas. Os que ficam são um problema porque estão insatisfeitos. Não há cenário bom. Você decide diversificar. Se o produto não pode ser movido, o dinheiro tem que vir de outro lugar. Aumenta a extorsão. Negócios que antes pagavam 5 mil reais mensais, agora pagam 15 mil reais. Os que se recusam recebem visitas que não querem receber. Você sequestra um empresário, pede 3 milhões de reais de resgate. A família paga 1,5 milhão de reais depois de 2 semanas de negociação. É dinheiro rápido, mas é dinheiro sujo de uma forma diferente. É dinheiro que vem diretamente da dor da sua própria comunidade, não de americanos distantes que você nunca vai ver. Algo se retorce dentro de você, mas você ignora porque ignorar coisas incômodas se tornou sua habilidade mais refinada. O governo responde à extorsão com mais força. Agora não são só soldados, é a força de operações especiais. Chegam de noite, sem aviso, sem coordenação com autoridades locais.
São fantasmas armados que operam com inteligência própria. Os operadores especiais são diferentes dos soldados comuns. Os soldados patrulham, os operadores caçam. 3 dos seus tenentes caem em uma semana. E um é detido em casa na frente da família. Outro cai num bloqueio com R$ 2 milhões no porta-malas. O terceiro é encontrado num hotel com sua amante e 2 seguranças que não tiveram tempo nem de tocar nas armas. Cada captura aparece na televisão. Cada coletiva de imprensa corrói sua imagem de invencibilidade. Sua organização se fragmenta. Os cargos intermediários, esses operadores que mantêm a maquinaria funcionando, começam a agir por conta própria. E alguns negociam sua rendição em troca de proteção. Outros formam alianças com facções rivais que farejam sua fraqueza como tubarões farejam sangue na água. Seu território, aquela praça que você controlava com punho de ferro, se torna campo de batalha entre múltiplas facções. Agora você não só briga contra o governo, briga contra rivais que querem o que é seu, e briga contra sua própria gente que está calculando quando convém abandonar o barco. A violência transborda. O que antes eram acertos de contas cirúrgicos se torna massacre indiscriminado. Aparecem corpos em praças públicas com mensagens que ninguém quer ler, carros-bomba que destroem fachadas de comércios, tiroteios em plena luz do dia que deixam civis no chão. Cada ato de violência provoca mais pressão do governo, mais soldados, mais operações, mais helicópteros. É um ciclo que se alimenta a si mesmo como uma cobra devorando o próprio rabo. E você está no centro, tentando controlar um incêndio com gasolina. Você muda de casa de segurança a cada 72 horas. Dorme vestido, com botas, pronto para correr. Come o que te trazem e reza para que não esteja envenenado. Seu círculo se reduz a 2 pessoas. Seu irmão, que é o único em quem confia por laço de sangue, e seu chefe de segurança, um ex-militar que desertou há 10 anos e que sabe tanto quanto você sobre táticas de evasão. Os 3 se movem juntos, uma célula mínima que sobrevive porque é pequena. Os grandes comboios de caminhonetes blindadas são coisa do passado. Agora você se move em carros compactos com placas roubadas, se misturando no trânsito como qualquer civil, torcendo para que o bloqueio não te pegue. Uma noite você ouve no rádio que invadiram a casa onde sua mãe esteve. Ela já não está mais lá, graças a Deus. Mas o recado é claro, sabem da sua família, sabem onde ela esteve. E se sabem onde esteve, podem descobrir onde está. O desespero te atinge como um soco no estômago. E você considera se entregar, considera negociar, considera desaparecer. Cada opção tem um custo que você não consegue pagar. Se você se entrega, passa 40 anos numa penitenciária federal ou te extraditam para o norte, onde as sentenças são prisões perpétuas disfarçadas de números. Se você negocia, precisa de algo a oferecer. E a única coisa que tem é informação que delataria gente que te mataria antes de você abrir a boca. Se você desaparece, precisa que ninguém te procure. E tem gente demais com motivos demais para te procurar. O governo oferece uma anistia, não a você diretamente, mas a cargos intermediários. Prometem proteção, identidades novas, um futuro. Alguns dos seus homens mordem a isca. Cada deserção é uma hemorragia de informação. Cada ex-colaborador que se senta na frente de um promotor é uma bomba relógio que pode destruir o que resta da sua estrutura. Você não sabe quanto disseram, não sabe o que as autoridades sabem. E a incerteza é pior do que qualquer confronto armado, porque pelo menos num tiroteio você pode ver o inimigo. Você tenta contra-atacar, ordena operações contra a infraestrutura militar. Seus homens queimam 3 veículos do exército, bloqueiam estradas, incendeiam uma delegacia municipal. A resposta é desproporcional e brutal. Chegam 500 soldados adicionais, estabelecem toque de recolher, detêm todo homem entre 18 e 40 anos que lhes pareça suspeito. Sua base de recrutamento seca do dia para a noite. Os jovens que antes se aproximavam buscando dinheiro fácil, agora fogem da cidade antes de serem confundidos com sicários. Você não consegue operar sem gente. Não consegue recrutar gente se o exército detém cada candidato em potencial. Sua saúde se deteriora. Você não dorme mais de 3 horas seguidas há semanas. A úlcera que você tinha se tornou algo pior. Precisa de um médico, mas não pode ir a um hospital. Tem um médico na folha de pagamento que te visita nas casas de segurança. Te receita medicamentos que você toma sem ler as instruções porque o longo prazo já não te importa.
O longo prazo não existe no seu vocabulário. Seu horizonte de planejamento se reduziu de anos para dias, de dias para horas. Você vive num presente perpétuo, onde cada minuto que passa sem que derrubem sua porta é uma pequena vitória patética. Os americanos se envolvem diretamente. Não mandam soldados, mandam algo pior: tecnologia e inteligência de precisão. E satélites que fotografam seus movimentos, agentes infiltrados que penetram sua cadeia de suprimentos, ordens de congelamento de contas que varrem suas finanças internacionais. Numa única manhã, você perde acesso a 15 milhões de dólares americanos distribuídos em contas no Panamá, Cayman e Luxemburgo. Seu contador, aquele gênio nervoso que construiu seu império financeiro, liga de um telefone público para te dizer que estão rastreando tudo, que os americanos têm acesso a transações que você achava invisíveis. A fortaleza financeira que levou anos para construir desmorona em semanas. Você fica sem dinheiro em espécie. Os depósitos estão vazios. Os carregamentos não chegam. A extorsão gera centavos comparado ao que você precisa. Você começa a vender ativos, as propriedades, os carros, as joias, tudo a preço de liquidação porque os compradores sabem que você está desesperado. Um relógio pelo qual pagou R$800 mil, você vende por R$200 mil. E uma caminhonete blindada de R$3 milhões, você larga por R$600 mil. Cada venda é uma humilhação silenciosa que ninguém presencia, exceto você e o cara que leva seu relógio com um sorriso que te dá vontade de apagar na porrada. Seu irmão sugere ir para a serra, se esconder nas montanhas onde o exército não consegue operar com facilidade, onde a geografia é sua aliada e os drones perdem sinal entre os canyons. É um plano desesperado, é um plano de sobrevivência pura, sem dignidade, sem glamour e sem nada do que você imaginou quando começou nessa vida. Mas é um plano, e nesse momento, qualquer plano é melhor do que ficar sentado esperando o inevitável. Você sobe para a serra com o que resta da sua gente. 9 homens, 3 caminhonetes, armas e provisões para um mês. O caminho é brutal. Estrada de terra que destroça suspensões e estômagos. Frio que penetra até os ossos quando a noite cai. Você chega a uma fazenda abandonada que usavam para armazenar produto. Não tem eletricidade. Não tem água encanada. Não tem sinal de celular. É o fim do mundo e cheira a terra molhada e resignação. Você estabelece um acampamento rudimentar. Turnos de guarda 24 horas. Racionamento de comida. Comunicação por rádio de onda curta que provavelmente alguém está interceptando. Mas você não tem opção. Da sua posição na montanha você consegue ver o vale. Consegue ver os bloqueios como pontos luminosos na estrada. Consegue ver os helicópteros passando como insetos mecânicos te procurando. Eles procuram você, pessoalmente. O aparato completo do Estado, com apoio da maior potência militar do planeta, dedicado a te encontrar. E você está numa fazenda sem banheiro, comendo feijão enlatado com uma colher de plástico. A ironia é brutal. 5 anos atrás você era intocável. Tinha o governo no bolso, a polícia na folha de pagamento, a sociedade aterrorizada. Era um deus menor no seu território. Agora é um fugitivo numa montanha, ouvindo o som de helicópteros enquanto conta as balas que lhe restam. A queda não foi gradual, foi um despenhadeiro. Um dia você estava no topo e no seguinte estava caindo, e a queda ainda não terminou porque você ainda não tocou o fundo. Seus homens começam a desertar. Vão embora de noite sem se despedir, levando o que podem. Você não os culpa. Bom, você os culpa sim, mas entende. A lealdade é um luxo que só se paga quando há algo a oferecer. E você já não tem nada exceto um futuro que cheira a prisão federal ou a vala sem nome. Cada manhã você conta as cabeças. 9, depois 7, depois 5, depois 3. Seu irmão, seu chefe de segurança e você, o exército mínimo de um império que já não existe. Uma manhã, seu chefe de segurança te acorda com urgência. Tem movimentação lá embaixo, diz. Você pega os binóculos. Na estrada que sobe para a fazenda há um comboio militar. 4 veículos blindados, 2 caminhões de tropa, um helicóptero de apoio. Vem por você. Você não sabe como te encontraram. Talvez um desertor tenha falado. Talvez um satélite te detectou. Talvez simplesmente fosse questão de tempo e o tempo acabou. Você tem 20 minutos antes de chegarem. Seu irmão quer brigar. Seu chefe de segurança quer correr serra adentro. Você olha o comboio avançar lentamente pela estrada de terra e sente algo que não esperava. Alívio.
Não paz, não aceitação, alívio. Chu como quando você fica horas esperando um resultado médico e finalmente te dão, ainda que seja ruim. A incerteza, essa tortura constante, está prestes a terminar. Você toma uma decisão. Diz ao seu irmão que vai embora, que corra a serra acima, que chegue à cidade e desapareça. Ele se recusa. Vocês discutem. Você grita coisas que não tinha gritado em 30 anos de ser irmão. Finalmente ele obedece. Vai correndo com uma mochila e uma arma. E você o vê se afastar sabendo que provavelmente é a última vez que o vê. Seu chefe de segurança fica. Não por lealdade. Bom, talvez um pouco por lealdade, mas mais porque sabe que a ele também o procuram e que correr sozinho é morrer mais devagar. Os dois se sentam na varanda da fazenda. Ele fuma um cigarro. Você olha o amanhecer sobre as montanhas. É lindo, ridiculamente lindo para um momento como esse. E as cores do céu parecem pintadas por alguém que não sabe que lá embaixo há um homem esperando ser capturado ou morto. O helicóptero chega primeiro. O barulho é ensurdecedor. Levanta poeira, folhas, tudo que não está pregado ao chão. Uma voz metálica pelo alto-falante ordena que se rendam. Seu chefe de segurança apaga o cigarro com calma. Te olha. Você o olha. Não são necessárias palavras. Os dois colocam as armas no chão. Levantam as mãos. O sol nasce por completo exatamente quando os primeiros soldados chegam correndo para a varanda. Te colocam de bruços. A terra está fria contra o seu rosto. Você sente joelhos nas suas costas, mãos nos seus bolsos, algemas se fechando com aquele clique metálico que soa como o ponto final de uma oração muito longa. Te colocam num helicóptero. Lá de cima, você vê a serra, vê a fazenda ficando pequena, vê as estradas que percorreu, as cidades que controlou, o território que foi seu. A tudo parece minúsculo daqui, insignificante, como se nunca tivesse importado. E talvez nunca tenha importado. Talvez todo aquele poder, todo aquele sangue, todo aquele medo não fosse mais do que barulho numa paisagem que existia antes de você e vai continuar existindo quando ninguém se lembrar do seu nome. Te levam para uma base militar, te fotografam de frente e de perfil. A foto sai em todos os noticiários naquela noite. O presidente dá um discurso, o general dá uma coletiva de imprensa. Todos se parabenizam, todos comemoram. Você é o troféu, a prova de que o sistema funciona, a evidência de que o governo cumpre suas promessas. Ninguém menciona os soldados mortos, ninguém menciona os civis deslocados, ninguém menciona que sua praça já tem novo dono, que a droga continua fluindo, que o ciclo já começou de novo com outro rosto, outro nome, outro idiota que acredita que ele vai ganhar a guerra contra um Estado que tem toda a paciência e todo o tempo do mundo. Na cela, aquela primeira noite, você ouve silêncio pela primeira vez em anos. Não há helicópteros, não há rádios, não há telefones, não há ninguém te reportando movimentos nem te pedindo decisões. Só você e 4 paredes e um silêncio que parece algodão nos ouvidos. E nesse silêncio você entende algo que deveria ter entendido há muito tempo. Você nunca teve o controle, nunca foi o mais poderoso. Era uma peça num jogo projetado para que você sempre perdesse. O governo pode perder batalhas, mas nunca perde a guerra, porque a guerra é o negócio. A guerra justifica orçamentos, promoções, manchetes, discursos. Sua captura não é o fim de nada. É o começo do próximo capítulo da mesma história que se repete desde que existe o poder e existem homens arrogantes o suficiente para acreditar que podem desafiá-lo. Você é um nome num processo agora. Um número de preso, uma estatística no relatório anual de segurança. Os mesmos jornais que publicaram sua captura amanhã vão publicar outra coisa. O mesmo presidente que comemorou sua queda amanhã vai comemorar outra. Você é descartável, substituível, esquecível, exatamente o que sempre foi. E lá fora, na sua praça, alguém novo já está sentado na sua cadeira, usando suas rotas, pagando seus contatos, repetindo seus erros, acreditando que ele é diferente, acreditando que com ele não vai acontecer. A serra continua lá, silenciosa, esperando o próximo que suba correndo e desça algemado, porque é assim que isso funciona. Sempre funcionou assim. E o único que não vê é quem está sentado na cadeira, exatamente como você não viu quando se sentou nela, exatamente como quem vier depois também não vai ver.